tem uma questão que a gente precisa negociar dentro da negociação. E essa questão, ela está atrelada intimamente à satisfação dos negociadores. Por isso, ela ocupa ali um papel estratégico para a gente nas negociações. E ela justamente é a expectativa. Você já deve ter negociado com alguém que tinha expectativas elevadas, absurdas muitas vezes. Alguém que, por mais que você criou valor para ela, você distribuiu esse valor, não estava bom. Ela estava insatisfeita. Alguém que sentiu ali essa insatisfação nesse ambiente negocial onde você cria o máximo de valor possível. E esse valor, talvez outros negociadores não conseguissem criar um valor tão elevado como você criou. Talvez ninguém conseguisse satisfazer ali realmente as expectativas, as necessidades, o que ela imaginou como sendo possível de ser alcançado na negociação, algo que satisfaça as necessidades dela e que dá para ser viabilizado. Acontece que essa expectativa muito elevada, ela está ali atrelada a padrões que não são padrões reais, não são padrões desse mundo, não são padrões que dão para ser ali, de certa forma, supridos ali, que dão para ser desenvolvidos num processo comum de negociação, num processo humano de negociação. Então, nesses casos, o que a gente tem que fazer é mostrar ali para ela que essa expectativa ela não está ali condizente com a realidade. A gente vai trazer a expectativa dela para o real. Se está muito elevado, a gente vai puxar um pouco essa expectativa para a realidade. Agora tem um erro muito grande que as pessoas cometem quando vão fazer isso na negociação, que é o seguinte: as pessoas vão lá, a pessoa, imagina, está negociando com você, ela tem um determinado padrão absurdo, alguma expectativa muito elevada, você sabe que você não vai conseguir cumprir aquela expectativa, nem ninguém no mundo vai conseguir. Aí você vai lá e ao invés de você ser gradual nessa questão de mostrar como que são os padrões reais, não, você é muito abrupto. Então você simplesmente na hora, não estou nem falando na fase que vocês estão tendo a troca de informação, estou falando na fase que você vai elaborar a proposta. Ó. Aí quando vocês estão discutindo proposta já, você mostra que aquele padrão da pessoa é absurdo. Olha, esse padrão, olha, isso daqui não é possível conseguir. Isso é quase inumano, isso não dá para fazer. E esse padrão aqui seu é absurdo. Por quê? Porque a gente tem um parâmetro real que é esse. Aí você mostra a realidade para o outro. Só que veja, você quando faz isso, você pode ter a razão sim. Realmente, aquele padrão da pessoa, aquela expectativa era irreal. E você está mostrando para ela uma expectativa, uma questão real, ali, um padrão real, concreto. Só que quando você faz isso, a pessoa ela passou tanto tempo acreditando naquele padrão dela, ela estava tão confiante naquilo, ela passou mais tempo dentro dela, aquilo ficou mais tempo sendo realidade, né? E você simplesmente fala que não é. Quando você faz isso uma única vez e de forma abrupta, num único momento na negociação, a pessoa ela pode ter uma medida mais reativa, né? Ela pode olhar para aquilo e querer se agarrar à posição dela. Por mais que você está certo lá, ela não vai nem ponderar isso. Ela vai, o quê? Eu estou falando com esse cara, eu estou negociando o tempo inteiro, agora que ele vem falar que esse padrão, que essa minha questão é irreal? Agora que não dá para fechar o acordo? Então, o que acontece? Você precisa ser gradual. Quando você for demonstrar ali padrões reais para baixar a expectativa do outro, você precisa ser gradual. Então, você vai fracionar isso na negociação. Por que você vai fracionar isso na negociação? Porque você tem que dar o tempo da pessoa acomodar aquele novo padrão que ela tem, que ela conquistou ali naquele momento. Então imagina, ela tinha um padrão muito elevado, que aumentava a expectativa dela. Você mostrou um padrão real. Eu vou dar um exemplo. Então imagina alguém que ela está querendo vender o carro dela, sei lá, por 100 mil reais. Só que na tabela, esse carro ele não custa 100, ele custa 50. Então o padrão dela está muito elevado. Então o que acontece? É importante que você mostre um padrão real, certo? Que seria o quê? Que seria um padrão mais concreto, que seria o dado da tabela FIPE, por exemplo, para ela. Você pode mostrar esse dado da tabela FIPE, você pode mostrar a opinião de algum consultor, algum especialista na área, você pode mostrar, por muitas vezes, o preço que é comercializado fora da tabela FIPE de carros similares a ele, sei lá, o carro do seu vizinho, do seu amigo, que é parecido com o dela, como que foi negociado, qual foi o valor ali que foi pago por esse automóvel. Então, você vai colocando isso, mas você coloca aos poucos. Então, uma hora você vai lá e fala, olha, mas a tabela é isso, desse carro é esse valor.
Olha, então, aí passa um tempo, você deixa a pessoa digerir aquilo. Passa um tempo, você vai colocar outro fator ali, você vai colocar outro padrão baseado na realidade. Você vai falar, olha, tem um carro muito parecido de um amigo meu, de conhecido meu, que foi vendido por um preço tal, abaixo do que você está pedindo. Então tem um especialista, depois de um tempo, você vai colocando aos poucos. Você não vai jogando de uma vez isso. Né? Porque senão você pode levar a coisa para uma questão competitiva, aquilo pode se transformar um embate pessoal. A pessoa pode levar por esse lado. Então, quando você observar que a pessoa ela tem um padrão ali, uma expectativa muito elevada, e aquela expectativa ela vai causar ali insatisfação na negociação, por mais que você entregue, o que você vai fazer? Você vai quebrar aí essa expectativa elevada, quebrar esse padrão alto, esse padrão deslocado da realidade. Como que você vai fazer isso? Jogando ali esses dados, essas questões, esses padrões concretos, né? Mas você vai fazer isso de forma o quê? Vai apresentar a realidade para ela, isso é o mais importante, você vai apresentar a realidade para ela de forma gradual, para dar tempo dela se acomodar com aquela realidade, para ela digerir aquilo aos poucos. Então aquela expectativa que era muito alta, você vai mostrando os padrões concretos, reais, aquela expectativa vai baixando. Mas ela não vai baixando de uma vez, não vai ser algo abrupto. Ela vai baixando aos poucos. E a pessoa, conforme o tempo vai passando, ela vai tomando consciência da realidade, dos padrões reais. Então, quando você for negociar e você tiver essa questão ali, você observar essa questão da expectativa elevada do outro, faça isso. Coloque os padrões reais, mas coloque esses padrões reais concretos de forma gradual. Fazendo isso, eu tenho certeza que seus resultados vão melhorar muito na negociação.